Manto de São José. Quando da infância de Jesus, os moradores da região onde viviam eram muito pobres. E sendo José carpinteiro, tendo pena deles, fazia móveis e utensílios, cobrando quase nada de lucro. Somente o mínimo para o sustento de Jesus e Maria e a muitos. Nada cobrava, para saber que não tinham como pagar. Por aqueles dias, São José devia dirigir-se às montanhas de Hebrom, onde tinha combinado comprar uma carga de madeira, mas vinha adiando a partida dia após dia, na tentativa de reunir o dinheiro necessário. Porém, em vão. Os dias passavam e José não conseguira reunir senão metade do dinheiro. E o caso é que já não podia esperar mais. Era preciso servir os clientes e, portanto, ir buscar a madeira. Se vos parece bem, disse-lhe a Santíssima Virgem, a sua amada esposa, pedirei emprestado aos parentes o dinheiro que falta. Eu mesmo irei, respondeu José. Não, esposo meu, suplicou Maria, deveis fazer uma longa viagem e não vos deveis cansar. E cobrindo a cabeça, segundo o costume, saiu de casa. Ao regressar, disse-lhe: não há dinheiro. Eu pedi em várias casas, e todas as desculpavam. Com certeza não tem, porque se tivessem, porque se negariam a emprestá-lo a nós? Mas pensei uma coisa, continuou Maria, ocultando sob um doce sorriso o sentimento do seu coração. Pensei que podeis deixar o vosso manto como garantia, até poder pagar, e com isso o dono da madeira com certeza dar-se-ia por satisfeito. Pensastes bem, disse São José, baixando os olhos, para que a sua virginal esposa não os vissem rasos de lágrimas. Adeus, esposo meu, disse Maria ao despedir-se. O Deus de Abraão vos acompanhe e o seu anjo vos guie. Adeus, esposa minha, procurarei regressar depressa. E partiu o santo com a metade do dinheiro e o manto novo que Maria lhe oferecera no dia do casamento. Deus te abençoe, Ismael, disse o pai adotivo de Jesus de modo cortês, ao chegar à presença do dono da madeira contratada. Vens buscar a madeira? Foi a resposta à saudação de José. Bem podias ter vindo antes. Pouco faltou para que ficasses sem nenhuma. Ismael tinha mau feitio. Era um avarento sem coração, e a sua casa nunca conhecera a paz. E a sua paixão era o dinheiro, e tudo isso sabia José desde que negociava com ele. Por isso, já podemos imaginar a aflição que sentia o humilde carpinteiro por ter que declarar o estado das suas finanças. Escolheu a madeira, pondo-a de lado, e chegado o momento, chamou à parte Ismael e falou-lhe o seguinte: eu não trago comigo senão a metade do dinheiro, mas tu sabes que sempre te paguei até a última moeda. Tenha um pouco de paciência e pagar-te-ei tudo, entretanto fica com este manto como garantia. Ismael protestou e voltou a protestar, de tal modo que esteve a ponto de desfazer o negócio. Mas no fim acabou por ceder, se bem que deu mau grado, ficando com o manto do casamento de São José como garantia, até que este pudesse pagar. O avarento Ismael tinha doentes os olhos desde havia muito tempo, e apesar de investir muito dinheiro em remédios e médicos, não conseguiria ainda recuperar a saúde. Tinha já perdido a esperança de se curar, pelo que foi grande a sua surpresa quando, na manhã seguinte a este dia, constatou que os seus olhos estavam sãos, como se nunca tivesse estado doentes. Mas o que é isto? Perguntou-se. Ontem doentes com úlceras incuráveis, e hoje sãos sem medicina alguma. Não atinava Ismael com a razão de tudo aquilo que, ao chegar em casa, contou à sua esposa o prodígio. Eva, que assim se chamava a mulher, era uma verdadeira serpente, tinha um gênio de fera, e desde que casara com Ismael, jamais havia tido paz, nem tranquilidade, nem gosto no matrimônio,
mas aquela noite parecia um cordeiro. Que doçura! E das suas palavras, que mansidão, que alegria no seu rosto antes sombrio e enrugado pela ira. O que é isso? Que mudança esta? Que traria tal mudança? Perguntava Ismael. Toma este manto e guarda-o, disse Ismael a Eva. É de José, o carpinteiro de Nazaré, e há de voltar por ele. Este manto deve ser a explicação de tudo o que está acontecendo. Pensou para si Ismael: desde que eu tenho o meu poder, eu sinto em mim tal mudança, tais afetos e tais desejos. Ouviram então um barulho no estábulo e, terminando a conversa, acudiram para ver o que se tratava. Uma vaca, a melhor e mais gorda, retorcia-se no chão. Pobre animal! Apesar dos remédios que ambos os esposos lhe administravam, não melhorava. Pelo contrário, parecia ir apegar-se a qualquer momento e morrer. Lembrou-se então Ismael do manto de José e comunicou a Eva os seus pensamentos. Nada tinham a perder, mas se a vaca se curasse, saberia que o manto era a causa da sua sorte e do bem-estar que desfrutavam. Assim que lhe puseram o manto em cima do animal, levantou-se do chão, onde antes se retorcia, e pôs-se a comer como se nada tivesse acontecido. Vês, diz Ismael, este manto é um tesouro. Desde que está em nossa posse somos felizes. Conservemos este presente dos céus. Não nos desprendamos dele, nem por todo o ouro do mundo. E não devolveremos ao dono? Perguntou Eva, inquieta. Não lhe devolveremos, respondeu Ismael resolutamente. Então disse a Eva: vamos comprar-lhe outro melhor que este no mercado de Jerusalém, e se parece bem, iremos os dois levar-lhe. Sim, respondeu o marido, eu perdoo-lhe a dívida e estou disposto a dar-lhe daqui em diante toda a madeira que ele necessitar. Não dissestes que tem um filho chamado Jesus? Levar-lhe-ei presente um par de cordeiros brancos e um par de pombas alvas como a neve. E a Maria, azeite e mel. Parece-me bem, esposo meu. Amanhã iremos a Jerusalém e dali a Nazaré. Já estavam os camelos preparados para a viagem quando chegou ofegante um irmão mais novo de Ismael, dizendo que a casa de seu pai estava ardendo em chamas e era preciso levar o manto do carpinteiro para apagar o incêndio. Não havia tempo a perder. Os dois irmãos correram precipitadamente para a casa do pai e, ao chegar, cortaram um pedaço do milagroso manto e atiraram-no no fogo. Não foi necessário derramar uma só gota de água. Aquilo foi o bastante para apagar o incêndio. As gentes admiraram-se ao ver tal prodígio e louvaram o Senhor. O que aconteceu? Perguntou Eva ao vê-los de volta. Já extinguiu o fogo? Sim, respondeu o esposo satisfeito, um pedaço de manto bastou para realizar o milagre. Dias depois, apeavam-se dos camelos à porta do carpinteiro de Nazaré. Ismael, o antigo avarento, e Eva, sua esposa, vinham cheios de humildade e prostraram-se aos pés de José e Maria. Ao vê-los, José e a Santíssima Virgem Maria pensaram que vinham reclamar o dinheiro em falta e encheram-se de tristeza, pois ainda não tinham conseguido reuni-lo. Mas, ao entrarem na casa onde José e Maria e o menino Jesus se encontravam, puseram-se ambos de joelhos e, tomando Ismael a palavra, disse: viemos, minha esposa e eu, agradecer-te pelos imensos bens que recebemos do céu desde que me deixasses o manto como garantia. E não nos levantaremos daqui sem obter o teu consentimento de ficarmos com ele, para que continue a proteger a minha casa, o meu casamento, os meus interesses e os meus filhos. Levantai-vos, disse José, estendendo as mãos para os ajudar. Ó santo profeta, respondeu Ismael num arrombo espiritual, permite-me ao teu servo que fale de joelhos e ouve essas palavras. Os meus olhos estavam doentes e o teu manto curou-os. Era altivo, rancoroso e homem sem coração, e converti-me a Deus. A minha esposa estava dominada pela ira e agora é um anjo de paz. Deviam-me grandes quantias de dinheiro e cobrei tudo sem trabalho algum.
Estava doente a melhor das minhas vacas e curou-se de repente. Incendiou-se a casa de meu pai e extinguiu-se o fogo instantaneamente ao atirar para o meio das chamas um pedaço do teu manto. Louvado seja Deus por tudo, disse, baixando os olhos, o santo carpinteiro. Levantai-vos, que não está bem que estejais de joelhos diante de um homem tão humilde como eu. Ainda não terminei, respondeu Ismael. Tu não és um homem como os outros, mas um santo, um profeta, um anjo na terra. Trazemos-te um manto novo, dos melhores que se tecem em Sidom. A Maria, tua esposa, trazemos-lhe, oferecemos um par de cordeiros brancos e um par de pombas mais alvas que a neve do Líbano. Aceita esses humildes presentes, dispõe da minha casa, do meu gado, dos meus bosques, das minhas riquezas, de tudo o que possuo, e não me peças de volta o teu manto. Ficai com ele, disse o santo carpinteiro, e graças e muitas graças pelas vossas ofertas. E enquanto se levantavam do chão e aproximavam os presentes, disse-lhes Maria: sabei, bons esposos, que Deus determinou benzer todas as famílias que se coloquem sob o manto protetor do meu santo esposo. Não vos espantem, pois os prodígios operados, outros maiores vereis. Amai a José, serviu, guardai o manto, dividiu entre os vossos filhos, e seja esta a melhor herança deixareis no mundo. E é sabido que os esposos, as famílias que guardaram fielmente os conselhos da Santíssima Virgem Maria e foram sempre felizes, assim como seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você ouviu a história do manto de São José.